Se o mesmo familiar aparece nos seus sonhos há anos, eu vou te dizer no final desse vídeo a única oração que pode fazer ele finalmente descansar. E ela não tem nada a ver com mandar mais missas. Eu sei que você já tentou de tudo. Eu sei que você já perguntou para o padre da paróquia, para a vizinha, para a filha, e cada um te deu uma resposta diferente que não encheu o vazio. Por isso eu te peço que fique até o final, porque essa oração eu vou ensinar com calma, com o nome certo e com a única intenção que faz a última porta se abrir. E agora preciso te dizer uma coisa que provavelmente ninguém teve coragem de te dizer ainda. O seu marido, a sua mãe, o seu filho que partiu, ele não está aparecendo nos seus sonhos só porque sente saudade de você. Quando o sonho se repete por anos, na mesma cena, com a mesma sensação no peito, isso não é uma visita de paz, isso é um pedido. E o pior é que esse pedido pode estar batendo na sua porta há anos, sem que ninguém tenha te ensinado a abrir. Meu nome é Padre Jonas. Eu sou padre há mais de 20 anos no interior de Minas Gerais. E eu sempre fui muito cuidadoso com esse tipo de assunto. Eu não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Eu não acredito em todo sonho como mensagem, e eu desconfio de quem promete decifrar mistério sem temor de Deus. Mas o que eu vou compartilhar com você nesse vídeo não é opinião minha. É o que os maiores santos e doutores da Igreja Católica documentaram ao longo de séculos. Santo Agostinho escreveu uma obra inteira sobre isso. Santa Catarina de Gênova teve revelações que ficaram em livro. Santa Faustina anotou no diário dela coisas que vou te mostrar daqui a pouco. Eu sou só um padre do interior, repassando o que a Igreja sempre soube e quase ninguém se lembra de ensinar. Quem me criou em parte foi a minha avó, a avó Filomena, lá em Patos de Minas. Ela tinha as mãos cheias de calo de tanto trabalhar a roça, e tinha um terço de madeira escura que ela carregava no bolso do avental. A avó Filomena sonhava com o meu avô falecido várias vezes por mês, e toda vez que ela acordava de um desses sonhos, ela ia direto na frente do quadro de Nossa Senhora Aparecida, acendia uma vela e dizia uma frase que eu só fui entender muitos anos depois de ordenado padre. Ela dizia assim, baixinho, quase para o quadro: "Esse sonho não é para mim, é para ele." Eu era menino, eu não entendia. Hoje eu sei que aquela mulher simples, sem estudo nenhum de teologia, sabia mais do que muito doutor, porque ela tinha aprendido com a mãe dela, que tinha aprendido com a avó, uma sabedoria católica que estava se perdendo. E é essa sabedoria que eu vou te devolver hoje. Eu vou te entregar 3 revelações nesse vídeo. A primeira é sobre como saber se o seu sonho é só saudade ou se é um aviso da alma. A segunda vai doer um pouco, eu te aviso desde já, porque ela tem a ver com a forma como você está rezando pelo seu falecido, sem perceber que pode estar atrasando ele. E a terceira é a mais importante de todas. A terceira é a oração que eu prometi no começo. E eu te peço, por favor, não pule esse vídeo, porque a terceira só faz sentido depois das outras 2. Se você chegou até esse vídeo, é porque alguém que partiu ainda mora dentro de você. E você suspeita há tempo que esses sonhos não são acaso. Antes de seguirmos, eu te peço uma coisa simples. Se inscreva no canal, não para mim, para que da próxima vez que esse sonho voltar, você não esteja sozinha para entender. E se sentir que faz sentido, deixa um like. É o jeito de me dizer que posso continuar tocando nesses assuntos que ninguém quer falar. Mas agora, antes de eu ir para a primeira revelação, eu preciso que você conheça uma mulher. O nome dela é Dona Conceição, 68 anos, viúva há 11 anos, mora em Sacramento, aqui no interior de Minas, numa casa pequena com um retrato do marido pendurado na sala. Tem 3 filhos
e o mais velho está afastado da família há anos por causa de uma briga feia que ele teve com o pai 2 anos antes do pai morrer. Dona Conceição reza o terço todo dia às 6 horas da tarde e carrega no bolso do avental um terço azul que a mãe dela deu no dia do casamento. As mãos dela têm calos de costureira. Ela costurou para fora a vida inteira para ajudar a sustentar a casa. Há 11 anos, Dona Conceição sonha com o marido, sempre na mesma cena. Ele está sentado na cadeira de palhinha da varanda, olhando para o portão, em silêncio. Ela já mandou dezenas de missas. Ela já conversou com 2 padres antes de me procurar. E quando ela chegou na minha sala, ela me olhou com aqueles olhos cansados de quem já tentou tudo e disse uma frase que eu nunca esqueci. Padre, eu não sei se ele está bem, mas tenho medo de descobrir que ele está esperando uma coisa de mim que eu nunca soube fazer. Guardo o nome dela no coração, porque eu vou voltar nela. Mas primeiro, eu preciso te dar a primeira revelação, porque sem ela, você não vai entender o que aconteceu com a Dona Conceição. A primeira revelação eu chamo de as 3 marcas. Nem todo sonho com quem partiu é um sinal. A maior parte é mesmo só o coração processando a saudade. Mas existem 3 marcas que distinguem um sonho de saudade de um aviso da alma. E quando essas 3 aparecem juntas, você não pode ignorar. Para entender por que isso acontece espiritualmente, eu preciso te dar uma imagem. A avó Filomena dizia assim: é como ouvir alguém bater na porta. A maioria das batidas é o vento, mas tem dia que é alguém mesmo, e a gente sente a diferença no peito antes de abrir. A alma que está em processo de purificação, segundo a tradição da Igreja, mantém uma forma sutil de comunicação com os vivos quando Deus permite. Não por iniciativa própria da alma. É concessão divina para que as orações dos vivos cheguem até ela. O sonho funciona como uma janela estreita. A maioria das janelas que se abrem à noite é só memória, mas algumas, poucas, são fresta real. Santo Agostinho, que é doutor da Igreja e foi bispo de Hipona no século V, escreveu uma obra inteira sobre isso, lá pelo ano 421. O nome em latim é Sobre o Cuidado com os Mortos. Ele examinou página após página se os mortos podem se manifestar aos vivos em sonho, e a conclusão dele foi sóbria. Na maioria dos casos, é só a memória do vivo trabalhando. Mas em alguns casos, Deus permite uma comunicação real, e essa comunicação tem sempre um único objetivo: pedir oração. Não consolar, não despedir, não trazer mensagem do além. Pedir oração. Eu lembro de uma senhora aqui da minha paróquia que sonhava com a mãe sempre na mesma cena. A mãe rezando ajoelhada de costas. Ela demorou anos para entender que aquele sonho não era saudade. Era um pedido específico. A mãe pedia que ela retomasse o terço que tinha abandonado depois do enterro. E aqui vão as 3 marcas. Anota mentalmente. Primeira marca. O sonho se repete em formato semelhante por mais de 3 meses. Não muda o cenário, não muda a sensação. Segunda marca. O falecido não fala, ou fala muito pouco, mas há uma sensação de pedido silencioso, como se ele quisesse te dizer algo que você não consegue captar. Terceira marca. Você acorda do sonho com peso no peito, não com lágrimas. Lágrimas são saudade, peso é pedido. Quando essas 3 marcas aparecem juntas, pare de tentar interpretar com a razão. Vá direto ao banco da igreja na próxima missa, e quando o padre estiver elevando a hóstia na consagração, ofereça aquela comunhão pela alma dessa pessoa, mesmo que já tenham se passado muitos anos. Eu sei que você está pensando agora, mas Padre Jonas, o padre da minha paróquia, me disse que sonho é só psicológico, e eu te respondo: não há contradição. Na maioria dos sonhos, é mesmo só psicológico. A tradição católica não diz que todo sonho é mensagem. Ela diz que alguns podem ser,
e ensina como discernir. Negar os dois extremos, o exagero e o ceticismo, é o caminho católico. Equilíbrio. A Dona Conceição tinha as 3 marcas. O sonho com o marido na cadeira da varanda repetia há 11 anos. Ele não falava. Ela sempre acordava com peso no peito. Ela sabia, ela só não tinha sido ensinada a saber. E é aqui que entra a segunda revelação, que é a mais delicada. Eu te peço para respirar fundo antes de eu continuar, porque ela vai mexer com você. Mas o que vem depois disso é alívio. A segunda revelação eu chamo de o fio amarrado, e ela é a seguinte: a sua saudade, do jeito que você está chorando, pode estar atrasando a alma de quem você ama. Olha, eu sei que isso fere, mas eu prefiro te dizer agora do que te deixar mais um ano sem saber. A alma em purificação se eleva por 2 movimentos: o desprendimento dela das coisas da terra e as orações dos vivos. Quando o vivo chora a perda, como se o falecido ainda lhe pertencesse, sem converter aquela saudade em oração entregue, é como segurar um balão pelo barbante enquanto se diz que se quer vê-lo subir. A intenção é boa, o amor é verdadeiro, mas o efeito é o contrário. É como tentar fazer voar um pássaro que ainda tem um fio amarrado no pé. Quanto mais ele tenta subir, mais o fio puxa. Santa Catarina de Gênova, que foi mística italiana do século XV, escreveu o Tratado do Purgatório, baseado em revelações que ela recebeu durante anos rezando pelas almas. Ela ensina que o sofrimento das almas em purificação tem 2 alívios: a graça de Deus e a oração ofertada com desprendimento. A oração rezada de dentro da revolta ou da saudade que não aceita a partida, segundo ela, chega à alma como vento sem calor. Chega, mas não aquece. Eu acompanhei uma mulher que rezava todas as noites pelo filho que tinha morrido em acidente. E todas as noites ela repetia a mesma oração: por que ele, Senhor? Por que ele? Por que ele? Eu pedi a ela que trocasse uma palavra, só uma. Trocasse o porquê ele por recebe-o, Senhor. Em 3 semanas, os sonhos com o filho mudaram. Ele começou a aparecer sorrindo. Então a instrução é essa, e eu te peço para fazer hoje à noite. Antes de rezar qualquer oração pelo falecido, coloque a mão no peito, na altura do coração, e diga em voz alta: eu te entrego, eu não te seguro mais. Só depois reze. Faça isso por 7 dias seguidos. O que muda é o seguinte: o peso no peito ao acordar do sonho começa a virar leveza, e você vai perceber que a saudade não desapareceu. Ela se converteu em oração que sobe. Eu sei que você está pensando agora: então não posso sentir saudade? Pode, deve, é humano. O que a tradição ensina não é não sentir, é não rezar de dentro da saudade não convertida. Sentir é uma coisa, oferecer é outra. As 2 convivem. E olha, isso não é culpa sua, é falta de informação. E você está recebendo agora. A Dona Conceição fez esse exercício durante 1 semana inteira, e foi ela mesma que me disse depois que pela primeira vez em 11 anos ela conseguiu dormir uma noite sem o aperto. Mas o sonho com o marido na varanda continuou, porque faltava a chave certa. E essa chave é a terceira revelação, que é o que eu prometi para você no começo desse vídeo. Agora chegamos ao que eu prometi no início. Antes de eu te entregar a oração, eu preciso te mostrar 5 sinais. Se você se reconhecer em 3 ou mais desses 5 sinais, essa terceira revelação é diretamente para você. Primeiro sinal: o sonho com esse familiar se repete há mais de 2 anos sem mudar de cenário. Segundo sinal: o falecido aparece sempre olhando para um mesmo objeto, lugar ou direção. Pode ser um portão, uma janela, um lado da casa, um retrato. Terceiro sinal:
Você acorda do sonho com a mesma sensação no peito todas as vezes, e não é tristeza. É algo parecido com expectativa, como se algo estivesse para acontecer e nunca acontece. Quarto sinal: você já mandou várias missas e nada mudou no padrão do sonho. Quinto sinal, e esse é o mais inesperado: quando você pensa nesse familiar, tem uma palavra ou um nome de outra pessoa que vem junto, quase como se a alma viesse acompanhada de um pedido sobre alguém que ainda está vivo. Se você se reconheceu em 3 ou mais, presta atenção agora. A terceira revelação. Se o mesmo familiar aparece nos seus sonhos por anos sem parar, ele não está te visitando. Ele está esperando uma oração específica que ninguém ainda fez por ele. Quando uma alma chega ao purgatório com uma dívida espiritual específica, uma reparação que ficou pendente, uma palavra dura não retirada, um pecado oculto não confessado antes da morte, uma reconciliação não feita, essa alma só pode ser totalmente liberada quando alguém na Terra reza com a intenção exata dessa dívida. Orações genéricas ajudam, missas genéricas ajudam, mas elas não fecham a porta específica. É como uma fechadura que tem várias chaves girando dentro, mas falta uma. Todas as outras orações empurraram, mas só a chave certa abre o último ferrolho. Santa Faustina Kowalska, que foi religiosa polonesa canonizada por São João Paulo II, escreveu no parágrafo 20 do diário dela sobre uma alma do purgatório que apareceu pedindo uma missa específica, não uma missa genérica, uma missa com a intenção exata da reparação que ela não pôde fazer em vida. E Faustina deixou registrada uma frase que precisa entrar no seu coração agora. Muitas almas estão aqui não por falta de quem ore, mas por falta de quem ore com a intenção precisa. Eu acompanhei um homem que sonhava com o pai falecido há 14 anos, sempre o pai apontando para o lado esquerdo do peito. Ele tinha mandado dezenas de missas em 14 anos. Foi só depois de muita oração que ele lembrou. O pai morreu sem se reconciliar com o irmão. Eles brigaram, ficaram anos sem se falar, e o pai partiu sem dar o passo. A oração-chave era pedir a Deus que aplicasse a reconciliação eterna entre os dois irmãos, vivo e falecido. Os sonhos cessaram em 2 semanas. Então aqui está a oração que eu te prometi. E agora eu vou te dar as 5 instruções práticas de tudo o que foi dito nesse vídeo, na ordem certa, para você fazer começando hoje. Primeira instrução. Hoje à noite, antes de deitar, coloque a mão no peito e diga em voz alta o nome completo do seu falecido, seguido das palavras: eu te entrego, eu não te seguro mais. Faça isso por 7 dias. Isso desamarra o fio que segura a alma na terra, e você vai sentir o peso do peito começar a ceder. Segunda instrução. Pegue uma folha de papel em branco. Escreva no alto o nome completo do falecido, e embaixo escreva uma única pergunta. Existe alguma coisa que você precisava ter feito ou dito antes de partir e não fez? Fique em silêncio diante do papel por 3 minutos. Não tente pensar a resposta. Espere ela vir. O que vier ao coração, uma situação específica, uma pessoa, um arrependimento que você sempre soube, mas nunca quis encarar, isso é a intenção. Quando você faz esse exercício, você não está adivinhando. Você está dando espaço para Deus te mostrar o que a alma do seu ente querido precisa. Terceira instrução, e essa vai contra o que a maioria das pessoas faria. Não mande mais missas genéricas. Pare. Vá na sacristia da sua paróquia, peça uma missa específica e diga ao padre exatamente a intenção que veio do papel. Pela reconciliação eterna entre tal pessoa e tal pessoa. Pela reparação de uma palavra dura dita por tal pessoa a tal pessoa. Quanto mais específica a intenção, mais a chave gira.
100 missas genéricas tocam a alma, mas uma missa com a intenção exata da pendência espiritual, segundo a tradição mística, faz o trabalho que 100 não fizeram. Quarta instrução, e essa também surpreende. Se a intenção que veio do papel envolve uma pessoa viva, ligue para essa pessoa, não amanhã, hoje ou no máximo essa semana. Muitas vezes, a alma do falecido está esperando que algo seja resolvido entre os vivos para poder finalmente partir em paz. Quando você dá o passo aqui na Terra, a alma lá do outro lado recebe permissão para subir. Você não está fazendo só uma ligação. Você está completando uma missão que ficou interrompida no momento da morte. Quinta instrução, e essa é a mais difícil de todas. Pare de pedir sinais. Pare de perguntar a Deus se Ele está bem, se você fez certo, se Ele te perdoou. Toda vez que você pede sinal, você está pedindo prova porque está sem confiança. E sem confiança, a oração perde força. Substitua o pedido de sinal pela entrega total. Diga: Senhor, eu confio que você fez o que precisava ser feito, e eu te agradeço antecipadamente por aplicar essa missa onde precisa. Quando você faz isso, você não está desistindo. Você está fazendo o que o amor de Deus faz o tempo todo, confiando sem ver. Agora deixa eu voltar para a Dona Conceição. Lembra dela? A Dona Conceição fez exatamente esses 5 passos, na ordem que eu te dei. Quando ela fez o exercício do papel, o que veio ao coração dela foi imediato: o filho mais velho. O marido tinha morrido sem reatar com o filho mais velho depois daquela briga, e aquilo tinha ficado pendurado entre eles dois para a eternidade. Ela mandou uma missa com a intenção exata de pedir a reconciliação eterna entre o pai e o filho. E na mesma semana, com as mãos tremendo, ela pegou o telefone e ligou para o filho mais velho pela primeira vez em 3 anos. No 32º dia depois daquela missa, os sonhos pararam. O marido não voltou mais à cadeira da varanda. Em outubro do ano passado, ela me disse uma frase que eu vou levar comigo até o fim. Padre, agora quando eu penso nele, não tem peso, tem só agradecimento. E é isso que eu quero para você. Saudade que virou agradecimento. Sonho que virou despedida em paz. Porque o amor verdadeiro não segura. O amor verdadeiro entrega. E ao entregar, recebe de volta em forma de leveza. Você ainda está em tempo. Não importa há quantos anos esse sonho está se repetindo. A última porta abre na hora em que a chave certa entra na fechadura. E a chave certa está dentro de você agora mesmo, esperando o silêncio de 3 minutos diante de um papel em branco. Se a história da Dona Conceição mexeu com você, é porque há um nome dentro do seu coração agora mesmo pedindo a mesma coisa. Se inscreva no canal, não como favor, mas como compromisso de continuar essa caminhada toda semana, porque o que vem pela frente também é para você. E se conhece alguém que sonha com quem partiu sem entender, manda esse vídeo. Um like é simples, mas pode ser o gesto que faz outra alma encontrar descanso através de outra pessoa. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mãe das mães que perderam, mãe das viúvas que ainda esperam, eu te entrego cada pessoa que está aqui comigo agora, ouvindo essa oração. Tu sabes o nome que está pesando no coração de cada uma. Tu sabes o sonho que se repete. Tu sabes a pendência que ficou. Eu te peço, Mãe, intercede junto ao teu Filho, para que cada alma lembrada nesse vídeo receba a oração com a intenção precisa que ainda lhe falta. Que cada uma dessas pessoas tenha a coragem de fazer o exercício do papel em silêncio, a humildade de ligar para quem precisa ser ligado e a fé de mandar a missa específica. Recebe, Senhor, essas almas.
não como nós queremos, mas como tu queres. E nós te agradecemos antecipadamente, porque sabemos que tu já estás trabalhando antes mesmo da gente terminar de pedir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.